Bora começar esse trem, pessoal? Boa noite! Namastê! Eu estou ouvindo um pouquinho baixo, eu não sei porquê, mas eu estou ouvindo baixo todo mundo. Mas, como as pessoas têm costume de falar muito nos estudos, isso deve me atrapalhar um pouco, né? Nos estudos, nos chances. Então, qualquer coisa, se eu não ouvir alguém, é só falar, eu quero falar muito, eu quero falar muito. Aí a gente para. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Hoje é dia de estudo. Vamos ligar essas câmeras? Pessoal, Fernanda, The Golden Walk, acho que é a Ananda. Aqui, eu não sei quem é. Mari Madu. Tchan, dá boa noite. Surya, Natan, vem, pessoal. Vem ligar essa câmera. Vem dar oi. Né? A gente poderia estar assistindo Fantástico agora, mas a gente não está. Então, hoje é domingo, né? Ufa! Como é que estão todas? Como é que estão todos? Tudo bem? Beleza, que bênção. Que bênção. Muito bem. Esse cabelo esconde um segredo, Jayante. Você falou que tá parecido com Búzios, mas não tá tão buziano assim, não. Ele esconde um segredo. Está aqui atrás. Ele esconde um segredo. Sansão. Não pode cortar, né? Coitado dele. Então, pessoal, uma linda noite a todas, a todos. Se alguém quiser dar um oi, dar um namastê aí, fique à vontade. Dá um oi. Acho que hoje é o primeiro dia que a Fernanda está participando conosco, né? Que bom, bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nossa, não tenho nem como falar para vocês a gratidão que eu estou sentindo de poder participar com vocês. Ah, que ótimo, querida, que ótimo. Hoje é dia de estudo, hoje é dia da gente começar a fritar a nossa cabeça, ligar um liquidificador maluco dentro dessas leituras, né? E eu não sei se vocês viram, mas eu escolhi uma leitura muito interessante, eu achei muito interessante. Eu sempre tento trazer nas leituras, né, que a gente vai fazendo aqui nos estudos, textos que façam com que nós nos reconheçamos, para que a gente, talvez dentro dessa dualidade, a gente se identifique, para que a gente possa prover para nós mesmos um estado de paz, né? Então, sempre quando a gente, dentro desse processo de autoobservação, de autoinquirição, a gente descobrir onde a gente está, ou qualquer coisa nesse sentido, qual que é a melhor coisa que a gente faz? A melhor coisa é a gente não se julgar. Mas falar é fácil, né? Falar é fácil. Mas então, nós precisamos compreender as histórias como as histórias para que realmente não haja julgamento. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer conosco mesmos é compreendermos que todos nós estamos em nosso perfeito lugar e evolução. E tudo que você fez até hoje foi o seu melhor dentro do seu estado de consciência. Assim como tudo o que todos fizeram com, por e em você também foi o melhor que essas pessoas puderam fazer em seus estados de consciência. Então, quanto mais a gente conseguir ficar leve e nos liberarmos dessas amarras, partindo desse pressuposto de que tudo é perfeito em toda a criação, e as religiões colocam até assim, não cai uma folha sequer sem que Deus saiba, então fiquem tranquilas, fiquem tranquilos que Ele sabe. E Ele, dentro desse figurativo, né, de que está fora de você, vamos falar como se Ele fosse uma entidade que estivesse aqui. Estamos conversando com Deus aqui agora, Deus está aqui do meu lado, falando comigo. Ele não quer de forma nenhuma que eu sofra. É muito pelo contrário. Um pai, tratando nessa narrativa, né, do Deus, deusa, pai, mãe, esse universo, essa consciência, esse aqui que está aqui do meu lado aqui, não é o leão não, tá? Ele está aqui do meu lado mesmo. Ele não quer que eu sofra. Né? Que pai coloca um filho no mundo para sofrer? Ou tem essa consciência? Né? Obviamente que o ser humano, vocês vão ver que dentro dessa leitura, vocês vão compreender que tem seres humanos de todos os tipos. Mas não é seres humanos de todos os tipos, são consciências
que estão tomadas por estados que não os fazem perceber a graça agindo através de toda essa existência. Então, dentro desse pressuposto de que tudo é perfeito, de que tudo está no seu devido lugar e de que cada um tem o seu estado de consciência que merece, porque é merecimento, obviamente, não dentro né, de uma argumentação chula, mas cada um tem a consciência que merece, óbvio. Deus está presente em tudo. E se Deus está presente em tudo, a gente já parte para dentro das escrituras orientais que falam que Brahman, ou seja, Deus, é tudo. Tudo é Brahman. Tudo é consciência. Então, se tudo é consciência, se tudo é Deus, opa! Aquele cara que abusou de mim também é Deus. Meu pai, quando me expulsou de casa, também é Deus. Hitler também é Deus. Assim como Gandhi também é Deus, assim como Madre Teresa, assim como Chico, assim como você, assim como eu. Se tudo é presença, consciência, nós precisamos parar de nos martirizar como filhos pedindo colo para o pai o tempo todo e precisamos começar a observar em nós aonde foi que eu agarrei nesse meio caminho da vida. Lembrando que, quer você acredite ou não, quer você tenha uma crença ou não, dentro de uma linearidade de tempo, você foi e voltou várias vezes e você não acredita que você foi e voltou, não tem problema. Você está aqui numa única existência, mas você está passando por diversos estados até com que você expanda verdadeiramente a sua consciência para fazer essa tua luz brilhar e ser linda, maravilhosa, refrescante, sensual, gentil, misericordioso, cheio de graça. Ave Maria. Então, dentro dessa forma em que tudo é Brahman, em que tudo é presença, consciência, tudo é graça, é onde nós iniciamos essa leitura. Ok? Então, como a gente pega texto dos Vedas, pega texto do Cristianismo, pega texto do Saulo, pega texto do Osho, pega texto do sei lá quem, pega texto dos rabinos. Eu resolvi durante a semana pegar um texto de algo que a gente não está indo muito a fundo, que tem tudo a ver com a lua de sabedoria que está dentro do budismo. Ainda não estou entrando dentro do budismo tibetano, que ainda é bem mais cheio dos Paranauê, mas a gente tem várias coisas interessantes que fluem dentro de todo o conteúdo do budismo e todas elas são muito interessantes. Dentre elas eu vou citar para vocês aqui. Todas as pessoas que entram segurando uma bandeira de religião, sejam elas quais forem, estão defendendo crenças. E como nós temos conteúdos de horas sobre crenças, nós sabemos que todas as crenças são limitantes. Se é uma crença, ela limita. Se eu acredito que o meu Deus vai salvar você, isso significa que eu estou excluindo a tua graça. Se o meu Deus salva e o seu não salva, você está excluído. Se o seu salva, se o meu salva, se eu acredito, se eu não acredito, isso não importa em absolutamente nada dentro do teu processo espiritual. Mas Saulo não acredita em nada. Olha, estou até desfocando. Mas Saulo não acredita em nada dentro do processo espiritual. Primeira coisa que você tem que acreditar é em si mesmo. Essa é a primeira coisa. Acreditar em si mesmo, acreditar que é merecedor, acreditar que é capaz, porque isso faz com que se saia da inércia. Esse é o primeiro movimento. É por isso que chama autoconhecimento e autorrealização. Então, se nós estamos em busca de autoconhecimento, não está na esquina. Não está na rua vendendo doce. Está em você. Então, quanto mais tempo você se dedicar a você, mais você irá se conhecer. Fato. Quanto mais nós nos dedicarmos a nos conhecermos quem somos verdadeiramente,
E não a ideia construída do eu, mas pontos ganhamos no nosso cartão de crédito Karma Bônus, que vai fazer com que a gente vá fluir pela vibe da vida arco-íris e sermos felizes pelos séculos dos séculos. Então, vamos lá. As únicas pessoas que eu tive problema até agora foram as que levantaram bandeiras de religião. Pasmem. Eu já contei essa história para vocês anos atrás, vou contar de novo. Não me importa qual é a crença de ninguém, também não me importo com absolutamente nada disso. A gente não está aqui para falar sobre crenças. Mas já tive problemas com uma doutrina e uma religião. E dentro, uma doutrina e uma religião não, né? Não eu tive problema com a doutrina ou a religião. Eu tive problema com pessoas que seguiam uma doutrina e pessoas que seguiam uma determinada religião. E todas elas começam do ponto de que só aquilo pode ser verdade. Só aquilo é real. Então, por exemplo, eu tirei de um site de budismo que está explicando estados do budismo, que são bem interessantes, esses estados que eu vou passar para vocês aqui, são muito interessantes. Não dorme não, Vivi. Que o nome do blog é o verdadeiro budismo. Então, se existe o verdadeiro budismo, significa que existem budismos que são de mentira. Ou que são budismos que não estão ali seguindo a verdade do budismo à risca, né? Então, um blog sobre o verdadeiro budismo. Tudo bem, lindo, maravilhoso, é um monge maravilhoso, pererê, parará, lindo. Mas eu tenho certeza que se o monge soubesse que o site que fizeram dele se chama Verdadeiro Budismo, ele poderia virar e falar assim, mas se isso que eu acredito é Deus e todos nós somos passíveis de nos realizarmos em Deus, significa que tudo é budismo dentro da crença do monge budista. Diferentemente de quem não é autorrealizado e segue algum grupo, alguma seita, alguma doutrina, né? Só podemos nos encontrar em Cristo, só podemos renascer, seremos Budas. Eu preciso sofrer para que eu, sei lá o quê, papapá, 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 papapá. Então, muitas dessas escrituras vêm sendo distorcidas ao longo dos tempos, não pelas pessoas que trazem o conhecimento vivo, mas pelas pessoas que assimilam o conhecimento e têm a tratativa mental pelos filtros, pelas percepções da mente, com relação àqueles ensinamentos que são passados. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente está tratando de autoconhecimento, para que a gente não acredite estar lidando com o autoconhecimento. Fala com o Vinícius que eu tô careca. Fala com ele que eu tô careca. Aí, pronto, apareceu. Eu tô careca, Vinícius. Ele apareceu, ficou olhando. Quem que é esse? Quem que é? Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente está chamando de autoconhecimento. Porque vem surgindo inúmeras ferramentas que estão trazendo o ser para se identificarem e falarem assim, opa, eu sou assim. Agora eu me conheço, estou dentro de uma caixa. Se eu sou perfil A, eu só gosto de coisas do perfil A. Olha, viu? O perfil A lida dessa forma com as pessoas, o perfil A. Então, é isso mesmo, isso é autoconhecimento. Então, agora eu vou me policiar e ser uma pessoa melhor através disso que eu considero que sou eu. Só que, na realidade, essa é a sua percepção sobre algo que não é você. É um pensamento, é uma ilusão. E eu acho que antes da gente começar a trazer aqui na tratativa desses 10 estados aqui de ser, que aí vocês vão entender o que são esses 10 estados de ser que eu estou trazendo aqui, nós não somos budistas, não seguimos religiões, mas nós trazemos escrituras sagradas que são muito interessantes para que a gente expanda o nosso ser. Eu vou só relembrar a vocês
com relação ao último vídeo que eu postei no Instagram, onde eu falo um pouquinho de conforto e propósito, que são coisas que podem combinar sim, mas normalmente existe uma confusão entre o que é conforto e propósito. E aí eu citei o apóstolo Paulo. Vocês viram esse vídeo que eu citei o apóstolo Paulo? É muito legal. Por que que é muito legal? Porque ele coloca ali de uma forma clara, direta, objetiva, absoluta, que vários buscadores espirituais param no início da sua jornada, ou no meio da sua jornada, ou quase chegando no final dessa jornada, porque está sofrendo pouco, sofrendo demais, sofrendo muito, ou está com medo de sofrer, porque está fugindo. E aí eu trouxe o exemplo de Paulo, que foi muito interessante, porque normalmente o que a gente escuta é assim: tá difícil, tá tortuoso, tá complicado, talvez esse não seja o meu caminho. Talvez isso não seja para mim. E aí algo surge, uma porta se abre, e aí você entra num fluxo e fala assim, viu? É lindo, é perfeito, é maravilhoso, tem arco-íris e unicórnios e algodão doce. É ali que eu vou. Por quê? Porque na realidade, o pedido que o ser está fazendo para Deus, para Brahman, para o universo, para a consciência cósmica, para quem você quiser chamar disso tudo que é isso tudo, não é me dá meu propósito, é meu Deus, me faça parar de sofrer. Ou seja, não é um pedido genuíno, não é um pedido real. E aí vem Paulo, né? Daí vem a experiência de Paulo. Aí você imagina Paulo na masmorra romana, inimigo número 1 de Roma, apanhando o dia inteiro, comendo resto de comida, escrevendo cartas maravilhosas porque estava livre em Cristo. Estava iluminado, repleto de bosta. Iluminado, escrevendo cartas maravilhosas, comendo vômito, se comunicando e regendo toda uma tutoria de uma sanga, de um grupo, de uma igreja, cheio de chibatada nas costas e mandando recado por carta. Fulano, você já para pensar que essas que são as cartas de Paulo, né? Carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo, não sei quem. Vocês já pararam para pensar que era o WhatsApp da época? Né? Carta de Paulo, não sei quem. Carta de Paulo, não sei quem. E ele poderia estar falando assim: meu Deus, eu estou aqui fazendo as coisas para você, mas você não está fazendo nada para mim. Você está vendo? Eu estou aqui feliz, escrevendo minhas cartinhas, falando para o pessoal ir bem, que o pessoal está indo bem, falando sobre o amor, não é? Não é sobre o amor? Não é tudo sobre o amor? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor eu nada seria, repleto de bosta. Se isso não é iluminação espiritual, meus queridos e minhas queridas, eu não sei o que é. Se falar que hoje eu me conheço em face, logo eu vou me conhecer face a face, quando tudo isso se desvelar para mim, se isso não é iluminação espiritual, estado de unidade, eu não sei o que é. Você sabe qual era a única coisa que Paulo tinha que fazer para acabar com o sofrimento dele e ele sair da prisão e ficar feliz com os colegas dele, lá na igreja dele ou não, nas coisas dele? Você sabe o que ele tinha que fazer? Só negar Cristo. Só isso. Paulo, agora você para de falar de Cristo, porque isso já encheu. Você sai da prisão, tranquilo, volta para a tua vida. Você não vai ser decapitado, porque eu não sei se você sabe, mas ele foi decapitado, né? Você não vai ser decapitado, você sai, você volta para tua casa feliz, continua fazendo as pregação lá escondido, de boa. É só você falar que esse trem não funciona. Você imagina se Paulo fosse
o João ou a Maria? Gente, é claro que esse não é meu propósito. Eu estou aqui, na prisão, apanhando, tomando todas, batendo em mim, cuspindo em mim, vomitando em mim, eu não tenho comida, vão cortar minha cabeça. É claro que esse não é meu propósito, gente. É claro que não é. Qual que é meu propósito? Negar a Cristo e ser feliz. Por que a gente faz isso com a gente? Por que a gente se engana a todo momento com relação a todas essas coisas? Aonde está em você a verdade? Está na história que estão te contando ou está na sua própria verdade? Né? Dentro dessa ótica, bum, 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 pá, 10 estados. Vamos falar sobre os 10 estados. Todos nós, ou a maioria de nós, passamos ou iremos passar por todos esses 10 estados. Muitos de nós, por merecimento, por karma, nível de entrega, origem da alma, qualquer coisa que seja, que faça ser um pouco diferente disso, vai passar por essas etapas. Ou não vai passar por nenhuma, porque vai descer de cima direto, ou vai passar por todas, vai fazer toda a caminhada. Mas esses 10 estados que eu quero ler com vocês aqui são 10 estados que o ser, uma única entidade de vida, passa e manifesta durante o tempo. Então, são essas experiências que o eu experiencia nas profundezas da vida. Então, basicamente, quando a gente vai falar sobre esses 10 estados, imagina que você é uma única alma que vai passar por todos esses estados aqui. Esses estados, eles podem ser numa vida, o que é muito difícil, mas ele normalmente vem um estado numa vida, um estado noutra vida, 2 estados numa vida, volta um nessa. Fez besteira, cometeu um crime hediondo, matou tua mãe, fez, sei lá, volta, vai para frente, papapá, papá. Mas são 10 estados que eu quero ler para vocês. Para quê? Mas, Saulo, você vai ler? Eu falei, claro que eu vou ler. Você tem um monge bacanérrimo que fala do budismo verdadeiro, e ele escreveu isso, então isso é fantástico, a gente tem que ler isso. Para quê? Para que a leitura entre através de nós, com codificação sagrada. Para quê? Para que algo toque o nosso ser e transmita a nós algum desenvolvimento. Bora que bora? Beleza. Então, esses 10 estados dentro... perdoem a minha pronúncia tibetana, nepalesa ou chinesa. Eu posso falar errado. Mas tem o nome dos estados aqui, que eles se chamam Jikai, ou Jikai, ou Jikai, ou Jikai, né? São esses 10 estados aí, eles têm esse nome. E que uma única entidade de vida manifesta com o passar do tempo. Então, vou ler para vocês. O primeiro estado, olha que interessante, o primeiro estado, ele é o estado de inferno, que eles chamam de Goku, ou de Goku. Na escritura, o objeto de devoção para observar a mente é estabelecido no quinto período de 500 anos após o falecimento de Buda. Ok, então é a raiva que ele está falando aqui. Porque dentro dessa decodificação de 500 anos da morte de Buda, existe um processo de iluminação coletiva que vem também arraigado aqui pela raiva. Então, a raiva é o estado de inferno. Então, não é, eu tô com raiva do meu pai. Não, não é essa raiva, né? É uma condição que a pessoa, ela vem, ela se propõe a ser dominada pelo impulso da raiva. Então, ela é levada a destruir e criar ruína sobre si
e para os outros. Então, vem para trazer sofrimento e desespero extremo. Então, por exemplo, nesse estado de inferno, a gente está falando de inúmeras pessoas, eu vou parafrasear as meninas aqui em casa, a Ananda está ali, ela sabe, quando a gente fala alguma coisa nesse sentido, as meninas elas já sabem, elas não falam que é mal, elas falam, é uma pessoa que não aprendeu a amar. Que não existe alguém que é mal. Existe alguém que não tem a oportunidade de ser amor ou receber amor. Ninguém é mal por natureza. Então, esse estado de raiva cria ruína para si e para os outros. Então, esses desesperos extremos que fazem com que haja um descompensamento, altos e baixos, planos suicidas ou de morte dos outros, assassinatos em série, crimes hediondos. Não sei o que eu vou fazer com esse corpo, eu vou jogar para o meu cachorro comer, sabe? Coisas assim nesse sentido. Criar ruína, desespero, estado de inferno, raiva. Então, em algum momento, nós já passamos por isso. Ou a maioria de nós já passamos por isso. E karmicamente, isso está impregnado em todos nós. Então, nós temos impulsos. E esses impulsos vêm através da vivência que nós tivemos anteriormente com relação a esse estado. Se alguém quiser falar, comentar, fazer algum ponto de atenção, qualquer coisa, por favor, fale. O segundo estado é o estado de fome, gaki, que é a ganância. A ganância é o estado de fome. Vocês percebem, quando a pessoa é gananciosa, ela quer trazer para ela quer possuir, ela quer, é ganância isso. Então, a fome, a gente poderia falar relacionada à fome, a gente poderia falar gula, mas a ganância, ela traz uma visão bem mais ampla sobre isso, porque a ganância, ela não é só sobre o alimento em si, né? A ganância, ela tem um ponto de possuir tudo, inclusive pessoas, inclusive tudo isso, né? Então, a ganância é o estado de fome, é uma condição onde a pessoa ela é dominada por desejos egoístas e limitados. O que é o desejo? Né? O desejo, como a gente já falou já em outros encontros, não é o desejo. Quando a gente fala o desejo, normalmente a gente vai lá para o sexual. Desejo, não, desejo sexual. Só a pessoa que não tem desejo. Você fala, opa, é algo sexual. Né? Mas o desejo em si, ele atrapalha o movimento da expansão de consciência, não porque você não possa ter uma Ferrari. A questão é a Ferrari não ter você. Não que você não possa ter um companheiro ou uma companheira dos seus sonhos dentro da beleza que você imagina que seja a que você merece. Mas é esse companheiro, essa companheira não possuir você. Não é você ter ou não dinheiro. É o dinheiro não possuir você. Então entendam essa ganância, essa condição do desejo, no sentido de que algo não vai estar saciado dentro de você se você não fizer aquilo. Então você fica preso e limitado naquilo. Você fica limitado. Porque você não vai conseguir assistir nada adiante, porque você precisa cumprir aquele objetivo. Essa é a ganância.
no estado de fome. Até com que eu complete X na minha conta, eu não vou ser feliz. Enquanto eu não for para tal lugar, enquanto eu não tiver tal pessoa, sem eu ter filho, eu não vou ser feliz, ou eu preciso ter um cachorro, ou tal carro, tal coisa, tal movimentação. Isso prende o ser dentro de uma malha de desejos. Por isso que a gente fala do desapegar-se. Desapego não quer dizer que você não dá valor. Desapegar significa que aquilo não está preso em você. Não está preso no teu campo. Que é isso? Toma. Que é isso? Toma. Que é isso? Toma. Isso é meu, isso é seu. Isso é nosso. Então são comportamentos egoístas, desejos egoístas e ilimitados de riqueza, fama, prazer, e que eles nunca vão ser satisfeitos. Por quê? Porque existe um fogo que não se apaga. Sabe, isso está ligado a vício, isso está ligado ao que é básico. Por isso que a gente tem uma subida, né? Você imagina, a gente está aqui no 2 dos 10 estados e a gente está falando sobre coisas que talvez a gente tenha, inclusive, passado nessa vida. Uau! 3, que está acima desse, olha, estamos subindo. Estado de animalidade. Acima dessa ganância, dentro do budismo, você está no estado de animal, de animalidade. Uau! Chikusho, ou chikusho. A insensatez é o estado de animalidade. Insensato. Nesse estado, segue-se a força dos desejos e dos instintos, sem ter uma sabedoria para controlar a si próprio. Olha só. Então, eu sigo todos esses impulsos e esses desejos que vêm através do estado de fome, que gera ganância, sem ter sabedoria para um autocontrole. E aí você fala assim, não, eu me autocontrolo. Sim, você pode controlar o teu corpo, mas se você está com um desejo da ganância, que é esse estado de fome que a gente falou do 2, você vai controlar o impulso do seu corpo. Ou alguma coisa vai te controlar, alguma limitação física, ou uma limitação financeira, ou uma limitação, qualquer coisa que é o que você não vai cumprir aquele desejo, mas você não domina a tua mente. Então você está preso no estado de animalidade. Porque mesmo que você não satisfaça fisicamente esse desejo, a tua mente está lá. Como eu vou fazer para driblar esse campo para que eu cumpra aquilo? Não é isso? Como que eu vou fazer? Não tem dinheiro. Como que eu vou fazer para que isso aconteça? Não tenho, sei lá, não estou em tal país. Como vou conseguir chegar em tal país para fazer tal coisa? Não tenho, sei lá o quê. Como vou fazer? Então, a mente fica dando voltas no estado de animalidade, porque segue a força dos desejos e dos instintos, sem ter a sabedoria do autocontrole. Temos materiais em vídeos enormes falando sobre controle, sobre desejos, sobre impulsos, muitas coisas que podem trazer mais clareza no estado de animalidade para todos. 4, o estado de ira, Shura.
é a maldade. A maldade ainda está acima da ganância, a maldade está acima da insensatez. Então, a maldade é um estado de ira. Quando nós estamos irados, não a ira das deidades espirituais, a nossa ira é maravilhosa. Nossa ira é a alegria de ser a foice do Senhor. Essa é a ira maravilhosa de Deus em nós. A ira de Deus pega a ignorância e corta no meio. Mostra a verdade clara como ela é, pura como ela é. Essa ira divina movimenta o universo. Faz com que se expandam fluxos de sabedoria, expansões cósmicas. Essa é a ira. As explosões de Deus acontecendo em nós. Ira divina. Não essa. Essa é a maldade. Essa é a ira pela maldade. Então, é estando consciente do seu próprio eu, ou seja, você sabe o que você está fazendo. Entende o que eu estou trazendo aqui? A maldade, a ira pela maldade, você está consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço por mal. Isso é só questão de tempo. Isso é só questão de tempo. Porque o retorno kármico disso é assim, ó. Bum, é batata. A maldade é o estado de ira. Então, estando consciente do seu próprio eu, mas sendo egoísta. Egoísta. A pessoa não consegue compreender as coisas como são exatamente. E menospreza e viola a dignidade dos outros. Então, quando eu menosprezo e violo, eu não compreendo exatamente isso, estou consciente disso e mesmo assim ajo por mal. Vamos fazer isso? Ah, não, mesmo sabendo que você está impactando em um plano muito maior. Isso é maldade. Isso tem nome. Isso é maldade. Depois disso, da maldade, da ira, a gente passa para o quinto estado, que já é quando você consegue compreender que o universo não, ele não está fluindo no seu umbigo, sabe? Tem coisa mais importante para tudo que está acontecendo, sabe? Na realidade, o seu umbigo, ele talvez pouco importe. O que quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta. A gente já começa a compreender que um estado de consciência que migra para metade desses 10 estados, né, que a gente está indo para o quinto estado, já é uma consciência que já está começando a compreender o coletivo, que já consegue entender que as nossas ações aqui estão impactando em algo. Talvez o meu lixo, talvez a minha responsabilidade, talvez projetos, processos. Então eu paro de compreender-me como centro de toda a galáxia. E começo a entender, a partir do quinto estado de consciência, que talvez, mas só talvez, eu seja parte de algo maior, que precisa de mim para rodar, que precisa fluir. Então, o quinto estado é o estado
de tranquilidade. O estado de tranquilidade nin. Então, o objeto de devoção para observar a mente estabelecido no quinto período de 500 anos após o falecimento do Buda consta que a serenidade é o estado de tranquilidade. Serenidade é o estado de tranquilidade. Então, é o estado em que nós conseguimos nos controlar, mesmo que temporariamente. Olha só como é que Deus é misericordioso. A gente consegue se controlar, mesmo que um tiquinho temporariamente, os nossos próprios desejos e impulsos, fazendo uso da razão. Imagina, antes você tem certeza que você ia matar. Hoje você só tem vontade de matar. Mas você sabe que se você matar, tem algo ali que não vai ficar legal. Sabe? Você já começa a entender. Então você começa a fazer uso da razão. Você pode ter um impulso, mas você faz uso da razão. Leva uma vida mais pacífica, em harmonia com o meio ambiente e com as pessoas. Sabe aquela vontade de matar? Passou. De vez em quando ela volta. Mas passou, sabe? Ai, que vontade de esganar. É só vontade, não vai de verdade, porque você está dentro do estado de tranquilidade. É maravilhoso. Então, a serenidade é o estado de tranquilidade. Então, a gente já consegue controlar esses impulsos. Nossa, mas para nós pode parecer algo distante isso, né? Sim, tem pessoas que não controlam esses impulsos. Você talvez tenha certeza absoluta que você não vai fazer nada disso, porque você sabe, ou entende, ou compreende que isso é errado. Mesmo que todo mundo estiver fazendo, você vai fazer assim, mas eu não vou fazer isso, isso não é comigo, isso não é para mim. Não existem coisas que são assim? Que não importa se tem alguém olhando, se não tem ninguém olhando, você sabe, né? Tipo, nessa guerra que está tendo, quais guerras, né? Inúmeras milhares de guerras, mas nessa guerra agora especificamente que a gente está tratando de Rússia e Ucrânia, os soldados ucranianos eles estão pegando pessoas e estão pendurando nos postes com fita adesiva e eles estão colocando traidores. São ucranianos que estão entrando nas casas e roubando. Estão entrando nos estabelecimentos e roubando. Então, tipo, são pessoas que estão aproveitando-se da guerra em benefício próprio. E quando os soldados veem isso, eles pegam essa pessoa, dão uma batidinha de leve neles, penduram nos postes, passa a fita nele todo. Tem uns que estão pelados lá na neve, tem uns que eles deixam de roupa, e eles colocam traidor. Então a população vai vendo quem está roubando, quem está roubando, quem está roubando. Então, você vai falar que isso é certo ou é errado? Você vê ali que existe algo acontecendo que precisa ser visto, né? Assim como as milhares de vezes que eu já falei de inúmeras coisas, né? Põe a greve, opa, fiquei, volta, pronto. Põe aí forças de segurança todas em greve, forças de segurança nacional todas em greve. Você vai ver, daqui a pouco tá todo mundo matando todo mundo roubando todo mundo. Mas você vai fazer isso? Talvez pelo seu estado de consciência. Não, você não vai fazer nada com relação a isso. Estado de tranquilidade é quando a gente consegue controlar os nossos próprios desejos temporariamente, né? Então,
Essa é a tranquilidade. Sexto estado. Será que vocês já estão nesse sexto estado? Será que já estão no sexto estado? Tchan, 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 tchan. Será? Vocês já conseguiram se encontrar nesses estados? Não? Então tá. Sim? Estado de alegria. Tem. A felicidade é o mundo da alegria. Então, é uma condição de contentamento e alegria sentidos quando a pessoa se liberta do sofrimento. Esse é o sexto estado de alegria por se libertar do sofrimento. Quais os sofrimentos nós estamos metidos hoje? Em quais sofrimentos? Os nossos sofrimentos de não sermos perfeitos, os nossos sofrimentos de termos escolhas erradas, difíceis ou complicadas, o nosso sofrimento de colocar toda a nossa felicidade nas mãos de uma pessoa, de um dinheiro, de um emprego ou de qualquer coisa que seja. A nossa felicidade está atrelada a um marido, uma esposa, a um filho. A nossa felicidade está atrelada em quê? Aonde? Se tem algo que está prendendo a sua felicidade a qualquer coisa que seja, esse é um sofrimento, mesmo que silencioso, porque você ainda não se deu conta dele. É um sofrimento. Porque se o filho morrer, se o companheiro for embora, se a esposa trair, se qualquer coisa, o dinheiro acabar, se o emprego sumir ou qualquer coisa que seja, você vai entrar nos outros estados anteriores, tenho certeza. É o que eu brinco com a Sangha desde que o mundo é mundo. Né? Tá tudo muito bem até na hora que bate na traseira do teu carro. A hora que bate na traseira do teu carro, você fala assim, opa, alguma coisa aqui não está de acordo. Então a gente vai viajando nos arco-íris, nos unicórnios, no despertar, na coisa maravilhosa, até a hora que eu tenho que voltar para a minha realidade. E essa realidade é uma realidade feliz? Pensa nisso, porque uma realidade feliz é o sexto estado, é o estado de alegria. Uma realidade feliz, ela independe do que você quer que seja felicidade. Que uma realidade feliz, ela é, porque é sustentada pela própria felicidade dela ser a realidade. É a sua relação com a felicidade que define isso. Imagina, Madava está lá na praia, feliz que as filhas dela vão chegar, e as filhas dela falam assim, não, a gente não vai te ver não, ô mãe, esse final de semana. Ela, pronto, acabou o mundo dela. Ela vai entrar na ira, na raiva, vai querer matar os outros por causa disso. Tem gente que sim, tem gente que não. Mas se a vida dela for uma constante, serena e feliz vida, ela vai falar assim, deixa para o próximo final de semana, filha, vai curtir. Eu já tinha preparado um almoço aqui, mas eu vou chamar o Saulo para almoçar comigo. Eu já tinha preparado o almoço, vocês não vêm, mas o Saulo vem, pronto. Então a gente consegue dominar essa mente, esses impulsos, que são impulsos que estão atrelados à condição de sofrimento. Não está do jeito que eu gosto, não está com a roupa que eu gosto. Aí você fala assim, mas tem sofrimento, a minha vida é tão feliz. É muito fácil, é muito simples perceber isso. Basta com que se coloque clareza nas suas relações interpessoais, nas suas relações consigo mesmo, para ver.
Tira o dinheiro, eu fico bem. Tira o trabalho, eu fico bem. Tira o companheiro, eu fico bem. Tira a filha, eu fico bem. Tira, sabe? Se eu não precisasse de dinheiro para viver, eu estaria fazendo isso? Se se meu filho ou minha filha não fosse um empecilho para que eu fosse descobrir o mundo, eu seria mais feliz por isso? Ou não? Então, minha felicidade, ela está atrelada. Lembra que tem uma frase muito louca minha? Eu falei isso lá no Rio, que alguém anotou isso em algum lugar. Talvez já antes ali, já procurando nas coisas dela, ali na cachola dela. Mas lembra que se a sua felicidade estiver atrelada a alguém ou alguma coisa, esse é um barco que está prestes a virar. Se esse barco vir. Esse barco está prestes a virar. Isso é perigosíssimo. Você depositar a tua harmonia de ser, sabe, do papai, da mamãe, do tio, do vovô, no trabalhinho, no coleguinha, no dinheirinho. Ixi, ó, ó. Isso aí é um barco, ó. Vira e mexe, tux, tutus, tux, tutus, tux. Daqui a pouco o filho cresce, sai de casa. Como é que vai fazer? Daqui a pouco o relacionamento vai para a ruína. Como é que vai fazer? Ou não, daqui a pouco o relacionamento dura, mas você não queria que durasse. E aí, como é que você vai fazer? Como é que vai fazer? Se nós não somos verdadeiros conosco mesmos, aonde está o estado de felicidade em nós? Talvez nós não pensemos sobre isso como forma de anularmos esse sofrimento. Até na hora em que Papai do Céu chega e bate na tua porta e faz assim, ó. Oh! Oh! O que você está fazendo? Então, tá na hora de resolver, não, filho? O mundo está pesado demais, tem karma demais acontecendo, e você está fazendo o quê? Sexto estado, a felicidade é o mundo da alegria. É uma condição de contentamento e alegria sentidos quando a pessoa se liberta do sofrimento. Se liberta desse sofrimento, people. Agora a gente vai chegar em estados assim que eu tenho certeza que tem gente aqui que tem certeza absoluta que já está nesses estados de consciência aqui. Tá até ficando vermelho. Mas já tá assim, já tô lá tem tempo. Brincadeira. Estado de erudição. Shomon. Os 6 estados do inferno à alegria, que foram esses que a gente falou agora, são manifestados por meio de impulsos ou desejos. Até aqui, ok para todo mundo? Beleza. Mas eles são controlados. Lembra que eu dei os exemplos da polícia, das forças de segurança? Eles são controlados por restrições impostas pelo ambiente. E são também extremamente vulneráveis a circunstâncias instáveis. Lembra? Tira a polícia, todo mundo mata, morre, come todo mundo, fica todo mundo louco, sai da... Pronto, voltou a polícia, todo mundo volta a ser ali o quadradinho naquela vida e tudo mais. Então, até, né? Então a gente vai do inferno à alegria, todos esses estados eles estão dependendo de fatores específicos ali. Então, por outro lado, o estado de erudição, né, do que é erudito, é uma condição experimentada quando se empenha para conquistar um estado de contentamento e estabilidade duradoura. Eu não quero só ser feliz agora. Estou nesse caminho. Eu quero experienciar. Eu quero ter uma vida feliz. Eu preciso ser uma pessoa mais leve. Eu entendo que esse é um caminho que vai me levar a uma paz mais absoluta, que está dentro de um plano, dentro de um contexto.
por meio de autorreforma e desenvolvimento de uma forma correta. Correta. A forma correta, meus queridos e minhas queridas, não é a que o Saulo acha que é correta. Não é a que a Ananda acha que é correta. A forma correta é a forma que você sabe no íntimo do teu coração que é a correta. Você sabe o que é correto a se fazer em qualquer lugar do mundo. Você sabe o que é uma pessoa correta. Você sabe o que uma pessoa correta faria em tal situação. Não adianta você me falar que não sabe. Isso é do ser. Isso é estado de consciência. Né? Vamos lá. Vocês estão em... Vou falar um país bem pobre. Senegal. Ou podemos falar até de Cuba também. Não estou falando de condição política, estou falando de pobreza. Pobreza. Se você deixar a tua carteira sair, cair com $100 no chão, uma nota de $100, a mesma pessoa que vai pegar o dinheiro e vai sumir com ele é a mesma no Senegal, em Cuba ou em Manhattan. É a mesma pessoa que vai fazer isso. Assim como é a mesma pessoa que vai pegar os $100 e vai te devolver. No Senegal, em Cuba ou em Manhattan. Porque essa pessoa está fazendo o que é o correto. Ou seja, o que é correto para o ser humano é correto em qualquer lugar do mundo, seja em qual condição for. É correto. Então, nós sabemos o que é correto no nosso íntimo, no nosso coração, e independe de fator externo. Não é? Outro dia eu vi uma notícia de... Eu me esqueci agora, inclusive de quantidades e tudo, mas que um morador de rua achou uma carteira com sei lá quantos cheques de não sei que lá das quantas, e devolveu todo o dinheiro, e aí o cara era um grande empresário e contratou o morador de rua. Ele poderia ter pego todo o dinheiro, poderia ter feito o que for, mas ele não fez, porque a integridade faz parte do estado de ser. Né? Então, de forma concreta, Shomon, ou seja, o estado de erudição, é o estado no qual a pessoa dedica-se a criar uma vida melhor pelo aprendizado, conhecimento e experiências de predecessores, ou seja, os que vieram antes, e os contemporâneos. Então, é um estado que é uma condição experimentada dentro do que está sendo vivido, dentro do que está sendo passado. Ok? Vamos para o 8. Nós já estamos em Shomon. Nós já estamos em Shomon. Chegamos em Shomon ou a gente ainda está com raivinha? Estamos em Shomon já? Não? A gente está com raivinha? Então tá, Shomon. Estado de absorção é o 8. Absorção. Engaku. Sei lá como é que eu falo essas coisas, mas eu estou falando para vocês aqui com toda essa felicidade toda. Engaku. Essa condição é semelhante ao estado de erudição, uma vez que ambos indicam o nosso próprio empenho para a autorreforma, sabe? Então você está começando a se empenhar para ser um ser humano melhor, para comungar de valores, de ideias, de integridade, e se assemelha muito. Mas o que distingue a absorção da erudição é que, em vez de tentar aprender através dessa realização dos seus predecessores, os que vieram antes, tenta-se aprender o caminho para a autorreforma por meio da observação direta dos fenômenos. Olha como é que nós já estamos começando a chegar em conceitos. Isso tudo que eu estou dizendo aqui está dentro da não-dualidade.
A gente está experienciando, a gente está sendo, mas agora a gente já está entrando em estados de consciência que nos permitem observar as nossas próprias ações sem julgamento, em uma observação direta dos fenômenos para que eu aprenda a realização com isso. Ok? Então, eu estou absorvendo. Eu estou vivendo com atenção. Eu estou meditando a ação. Eu observo e aprendo com isso, tendo a consciência de que são fenômenos. Estado de Bodhisattva. Nono. Nono. Estado de compaixão, em que o indivíduo devota-se à felicidade dos outros, mesmo que tenha de fazer sacrifícios. As pessoas dos estados de erudição e absorção tendem a carecer de compaixão, chegando a extremos na busca da sua própria perfeição. Isso é algo que eu estou lidando tanto ultimamente, lidando tanto dentro da sangha, lidando tanto com os encontros que eu tenho tido com diversas personalidades em segundo plano, conversando sobre a inércia, a falta de ação, a busca pelo autoaprimoramento e as pessoas deixando cada vez mais os seres de lado. E aí, realmente, quando a gente pega uma leitura dessa, né, de um estado de Bodhisattva, observando as pessoas que estão em busca de autorreforma sem compaixão, é uma verdade absoluta de um texto escrito há milhares de anos atrás. É porque não passa. É porque são estados de consciência. E é por isso que nós devemos ter compaixão por todos os seres em seus devidos estados, porque todos estão em seus perfeitos estados. Então, as pessoas dos estados de erudição e absorção tendem a carecer da compaixão, chegando a extremos na busca da sua própria perfeição. Imagina isso? Você imagina? Você lembra que a gente conversou várias vezes lá atrás e eu falei assim, sabe qual é a pergunta que você tem que se fazer? Não é se você quer iluminação espiritual, é quem quer a iluminação espiritual. Para quem quer essa iluminação espiritual? Para que você quer isso? Para que você está em busca disso? Não faz sentido. A iluminação espiritual é muito pouco para o ego. Ela é pouquíssima para o ego. O ego quer fenômeno. O ego ama fenômeno. O ego quer ser, ele quer ser maior, ele quer pertencer. A iluminação espiritual é descer o degrau. É o contrário. É servir. É ser manso. É ser humilde. Saber da verdade. Compreender o que é ignorância. Requer muita humildade. Muita humildade. Em contraste, um Bodhisattva descobre que o caminho para a autoperfeição é justamente e unicamente no ato de compaixão. De salvar as outras pessoas do sofrimento.
Essa é a grande descoberta. Não é para que você quer se expandir, é para quem você quer se expandir. Não é para que você quer se iluminar, é para quem você quer se iluminar. Não é você se tornar melhor para que você seja banhado em ouro. É porque você melhor consegue banhar a todos em ouro. Lembra que eu fazia a brincadeira? Eu falava assim, um farol de luz só serve se tiver uma lâmpada. E que graça teria uma lâmpada para iluminar a si mesmo? Um farol de luz existe para iluminar tudo ao seu redor. Ele não tem utilidade se não for essa. Então, há anos, o estado de Bodhisattva é passado para vocês no servir. O Bodhisattva descobre que o caminho da autoperfeição encontra-se única, está escrito, única e exclusivamente no ato da compaixão. Esse é o caminho. Quanto mais você se doa, mais você recebe. Quanto mais você faz pelo próximo, é para ti mesmo que está sendo feito. Amai aos outros como a si mesmo. Fazeis aos outros aquilo que vos querem que te façam. Está escrito, está escancarado. Mas a gente acredita que quanto mais roupagem a gente vai colocando em cima da gente, mais a gente vai se tornar majestoso. Majestoso aos olhos daqueles que são enganados pelos véus de Maia. Majestoso aos olhos daqueles que estão em busca de fenômenos. Majestoso aos olhos daqueles que só conseguem ver com os olhos físicos. Mas aos olhos de Deus, majestoso é aquele que se faz pequeno. O que se faz pequeno se faz grande no céu. Isso é lei universal. 10º estado, para a gente concluir. Alguém chuta qual é o 10º estado? Por favor, gente. A gente está passando de Bodhisattva para... A gente está lendo um livro do budismo. A gente está indo de Bodhisattva para... Qual é o 10º estágio? O máximo do budismo. Buda! Muito bem. Estado de Buda, gratidão. Estado de Buda. Estado de Buda, ou Butsu. Buda. Esse é o 10º estado. 10º estado de consciência dentro do budismo. Essa condição só é alcançada quando se obtém sabedoria para compreender a realidade máxima da própria vida. A infinita compaixão para direcionar constantemente as atividades para objetivos benevolentes. O seu eterno, perfeito e a total pureza da vida que nada pode corromper. O estado de Buda é o estado ideal que pode ser atingido também por meio de práticas budistas. Já que nenhum estado de vida é estático, não se pode considerar que o estado de Buda seja o objetivo final. Porque não é. Lembra que eu falei com vocês em 2019? A iluminação espiritual é apenas o início. Então, é apenas o início. O estado de Buda é apenas o estado de consciência que vai trazer você a expandir cada vez mais a constante e suprema misericórdia divina. O estado de Buda, já que nenhum estado de vida é estático, não se pode considerar o Buda como um objetivo final. Ao contrário, essa é uma condição experimentada nas profundezas do próprio ser,
ao se empenhar continuamente com benevolência na vida diária. Em outras palavras, o estado de Buda aparece na vida diária como ações de um Bodhisattva. Boas ações ou atos benevolentes constantes, incorruptíveis. Esses são os 10 estados de ser que vão literalmente do inferno ao céu em uma ou em várias ou infinitas encarnações. Em qual destes talvez você se encontre agora? Alguém quer abrir o microfone para a gente conversar? Eu abro. Oh! Então, Saulo, eu acho que eu fico sambando em vários deles em vários momentos, né? Então, por exemplo, agora recentemente, tipo assim, eu pedi, né, para Deus, assim, né, sobre o amor e tal, e ele veio assim, puf, ó, toma aí, segura que é tua. Então, eu mergulhei naquele campo emocional total, no qual eu ainda não tinha experienciado, e, tipo, fui lá pro primeiro, entendeu? Então, assim, então eu acho que a cada momento, na minha visão, a gente está experienciando coisas e, assim, pelo menos eu tô, em cada temática, eu tô sambando em cada uma, né? Então, tipo, algo que eu já passei, talvez eu consiga ter um olhar melhor sobre aquilo. Igual uma vez você até comentou, né? Tipo, abrasar daquela chama. Então, tipo, vai vir uma vez, vai vir a segunda, vai vir a terceira, de repente aquilo ali não tem mais efeito na gente, né? Então, assim, eu percebo que para cada temática é um, é o dois, é o três, entendeu? Acho que é assim. Gratidão, querida. Gratidão. Mesmo sendo 1, 2, o 3, o 10, tem algo aí que não muda. Tem algo que observa o fenômeno e tem consciência dele. Eu posso passar pelos 9 estados sendo um Buda, que eu vou continuar sendo um Buda. Tem algo que observa isso. Tem algo que sabe que está no primeiro e está no primeiro e tem consciência de que está no primeiro. De onde vem isso? É quando você está na presença, em você mesmo, é como se você passa por todos esses momentos, você sabe, mas você não se identifica com ele, porque você sabe quem você é. Esse é o estado de Buda, né? É o estado lá, quando você pode passar, tá no primeiro, no segundo, porque a gente está aqui no planeta Terra, a gente está lidando com as emoções, a mente, com tudo. A gente vai passar por todos esses momentos, está aqui. Não é quer dizer que você chegou ao estado de Buda, você se libertou de tudo, porque você se libertou, mas você passa por isso, mas você não se identifica mais com aquilo, porque você reconhece naquele momento o que é aquele estado. Estou falando Aí a isso para gente você. está falando, assim, aí a gente está falando do 8º estado, né, que eu estou lendo aqui, que é o de Uhum. absorção.
Porque você aprende o caminho para a autorreforma por meio da observação direta dos fenômenos. Então, esse não é o Buda, esse é alguém que está passando pelos estados e está observando os fenômenos. Ele pode estar se identificando ou não. Então, você trouxe a chave, né? A chave que abre a porta para os outros dois estados maiores de ser está no que a gente bate na tecla da não identificação, né? Não não observar o fenômeno, não passar por ele, né? É, eu tô aqui em casa, aí o cachorro come o sapato, eu preciso corrigir o cachorro. Eu preciso corrigir as crianças, eu preciso me autocorrigir alguma coisa, mas não quer dizer que ali eu esteja identificado com aquilo. Eu estou cumprindo um papel. E isso também é compaixão. Né? É a não identificação. Né? Não identificação, trazendo aqui de novo, não é apatia, não é não se importar. Isso não é não identificação. Tem nome, pode ser apatia, pode ser eu realmente não me importo, ou não faz diferença na minha vida. Isso não é não identificação. Não identificação é um pouquinho mais além disso. É o que faz com que a gente contemple estados de consciência mais elevados, que fazem com que nós passemos e não confundamos experiências com o que é o ser. Estados de consciência, estados experimentados com o que realmente é o ser. O que é o ser é intocado. O que é o ser não tem início, não tem fim. O que é o ser é constante, é intocado. Ele está ali, você está aí, mas quem se manifesta através dele é quem você acredita que seja o tempo inteiro. Então é necessário purificar-se para que haja uma aferição dessa manifestação do corpo, para que esse corpo esteja pronto a receber esse ser que está aí. Até brinquei hoje aqui em casa. Aí, minha querida, você vai estar numa quinta-feira de manhã tomando teu café, feliz. E sem você realizar o menor esforço, sem você querer nada, sem você precisar de nada, você vai olhar e vai falar assim: é isso. Tem dúvida? Não é isso. Né? Se eu tenho dúvida, se eu tenho pergunta, se eu não tenho clareza, né? Agora, que é o que já foi falado também, né? Não é ter todas as respostas, é não ter mais pergunta. E respostas são respostas, elas são explicações magnéticas, cósmicas. Respostas vêm para trazer esclarecimento a algo que nasceu antes ali. A pergunta nasce antes da resposta, né?
Ou parece que é isso, né? O ovo ou a galinha, perguntou a resposta. Quem nasceu primeiro? Então, carecer de compaixão é um ato muito egoísta. Carecer de compaixão é um ato muito egoísta. E aí eu me recordo de uma frase que eu coloquei até no meu Instagram. Não há liberação para um eu individual. Não há. Todos esses que vocês veem surfando nessa vibe autopromocional, todos esses têm um momento de ápice e todos esses terão o seu momento de queda. Porque em algum momento a consciência vai tomar o seu lugar e falar assim, então, o que eu estou fazendo com isso que eu consegui aqui? Em algum momento, pode nem ser nessa existência, tá? Pode nem ser nessa existência. Mas em algum momento a consciência vai cobrar. Em algum momento. Em algum momento essa roda vai perceber que está girando, dando muito impulso, muita atenção a alguma coisa que não está trazendo resultado para a luz, para o amor de Deus, para a misericórdia divina, para a compaixão, para a liberação. Não, não está voltando, só está indo, sabe? Só está sugando, 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 sugando. Em algum momento isso vai ser cobrado. Em algum momento. Por isso, o caminho para o serviço. Vem servir, vem servir, vem servir. Esse é o caminho. Você não vai ver ninguém grande de verdade fazendo outra coisa senão isso. Ninguém. Só tomar todos os exemplos de todos os que vieram antes, de todos nós. Ou que ainda estão aqui. Então, a não identificação é uma chave. Gratidão, Madava. Não identificação é uma chave. Né? Eu não sei se fala sobre não identificação aqui, acredito que possa ter sido falado em algum momento, porque é algo que, né, que faz sentido. E o estado de absorção resolvi te colocar aqui, né, porque ele está dentro da autorreforma por meio da observação direta dos fenômenos. Não quer dizer que se observando os fenômenos você vai deixar de se identificar com eles. Mas é muito importante nós sabermos que são fenômenos. É muito importante nós sabermos que são fenômenos. Né? Então, se a gente tem essa consciência e a gente começa a agir com essa consciência, nós começamos a não nos preocuparmos tanto com esses fenômenos, porque eles são fenômenos. E nesse mundo fenomênico, o que vai trazer realmente uma vida viva a todos nós é a não identificação. Alguém mais quer fazer algum comentário? Alguma coisa? Alguém quer trazer algum tipo de posição ou pergunta, ou qualquer coisa que seja? Eu achei interessantíssimo esse texto, eu espero que vocês tenham gostado desses 10 estados, eu achei muito interessante, que ele traz um panorama mesmo, assim. Você vê que entra ano, sai ano, entra tempo, sai tempo, esses estados de consciência, eles permanecem, né? Sendo uma verdade, né? Uma verdade dentro do que é. A gente consegue se perceber em todos eles em vários momentos. É o que não passa, é o que não muda, é um conhecimento vivo.
Isso é maravilhoso. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, um lindo e maravilhoso e refrescante namastê, que a gente tenha cada vez mais luz, mais paz na nossa vida e que a gente consiga contemplar em nós toda a essência do ser se fazendo presente cada vez mais, para que a gente seja verdadeiramente livre desse Buda, desse texto, desse Cristo, desse Ocidente e dentro de nós mesmos, nessa cultura de paz tão necessária que necessitamos ancorar em nós, através da autoobservação. Namastê. Boa noite. Gratidão.